Como uma filosofia de vida de 3.000 anos ainda consegue criar vantagens competitivas hoje? Por que famílias judaicas têm uma tradição milenar de criar filhos que se destacam em áreas que exigem disciplina extrema? E por que, mesmo após milhares de anos de perseguição, essa comunidade desenvolveu uma mentalidade sobre autocontrole, que o mundo moderno está só agora descobrindo? A resposta está numa palavra que os nossos avós já conheciam muito bem: Midah. Na tradição judaica, Midah significa medida, temperança. A habilidade de encontrar o equilíbrio perfeito entre excesso e escassez. E hoje, você vai descobrir como essa sabedoria ancestral pode transformar completamente a sua relação com disciplina e, consequentemente, o seu destino. Se você quer entender como essa mentalidade milenar pode transformar a sua capacidade de autocontrole e te levar aos seus objetivos mais ambiciosos, comenta aqui embaixo qual é a área da sua vida que mais precisa de disciplina. E se inscreve no canal porque vamos explorar muito mais dessa sabedoria que poucos conhecem de verdade. Olha só, existe uma frase no Talmud que diz: quem é forte? Aquele que conquista seus próprios impulsos. Isso foi escrito há mais de 1.500 anos. Muito antes de qualquer guru moderno falar sobre disciplina. Mas aqui está o que é fascinante. Essa não é apenas uma frase bonita. É o reflexo de uma cultura inteira construída sobre o princípio de que o verdadeiro poder vem de dentro. Pensa comigo. Quando você cresce numa tradição onde desde criança você aprende a resistir ao que é tentador durante o jejum do Yom Kippur, onde você dedica horas estudando textos complexos, mesmo quando preferia estar brincando, onde você entende que cada escolha pequena constrói o seu caráter. Tipo, isso não é disciplina por disciplina. Isso é treinar a sua alma para ser mais forte que as suas vontades imediatas. E aqui está o primeiro insight profundo que gerações de famílias judaicas sempre transmitiram. Disciplina não é sobre punição, é sobre liberdade. Quando você tem controle sobre si mesmo, você tem controle sobre o seu destino. É literalmente isso que distingue uma pessoa livre de uma pessoa escrava. Não as circunstâncias externas, mas a capacidade de escolher como reagir a elas. A tradição judaica chama isso de Yetzer Hara versus Yetzer Hatov, o impulso do mal contra o impulso do bem. Mas aqui está o que é genial nessa filosofia. Ela não nega que você tem impulsos ruins. Pelo contrário, ela reconhece que essa batalha interna é constante e que você precisa estar preparado para ela todos os dias. É por isso que na mentalidade judaica não existe essa coisa de vou começar segunda-feira. Existe um conceito chamado Teshuvah, que significa retorno e pode acontecer a qualquer momento. Você errou? Volta. Você cedeu à tentação? Volta. Você perdeu o controle? Volta. Mas volta com sabedoria, não com culpa. E sabe o que acontece quando você aplica isso na prática? Você para de ver a disciplina como essa coisa gigante e impossível. Você começa a ver como uma série de pequenas vitórias diárias. Cada vez que você escolhe o difícil ao invés do fácil, você está fortalecendo o que os sábios chamavam de nefesh, a sua alma. Mas tem uma diferença fundamental entre essa abordagem e tudo que você já ouviu sobre disciplina. A sabedoria judaica não te ensina a ser disciplinado para impressionar os outros ou para parecer superior. Te ensina a ser disciplinado porque você tem uma responsabilidade. Primeiro com você mesmo, depois com a sua família, depois com a sua comunidade e finalmente com o mundo. É o conceito de Tikkun Olam, reparar o mundo. Mas como você vai reparar o mundo se não consegue nem reparar os próprios hábitos? Como você vai contribuir com algo maior se não tem nem controle sobre as próprias escolhas básicas? Aqui está algo que vai te surpreender. Na tradição judaica, a pessoa mais sábia não é aquela que nunca erra, é aquela que aprende a errar melhor. Existe uma diferença entre quem tropeia por acidente
e quem tropeça por falta de atenção. A disciplina judaica te ensina a prestar atenção. E essa atenção se manifesta em 3 níveis que são absolutamente revolucionários. Primeiro, atenção ao corpo. Não é à toa que existe uma tradição milenar sobre o que comer, quando comer, como comer. Não é obsessão, é treino. Quando você treina autocontrole com comida, você está treinando autocontrole com tudo. Segundo, atenção à mente. Por que você acha que existe uma cultura tão forte de estudo e questionamento? Porque uma mente indisciplinada é uma mente que aceita qualquer pensamento que aparece. Uma mente disciplinada questiona, analisa, escolhe em que pensar e quando pensar. Terceiro, atenção ao espírito. E aqui é onde a coisa fica interessante. A disciplina judaica não é sobre suprimir quem você é sobre se tornar quem você foi criado para ser. É sobre alinhar as suas ações com os seus valores mais profundos. Sabe qual é a diferença entre alguém que tem disciplina de verdade e alguém que só está fazendo força de vontade? A pessoa disciplinada não sente que está se privando, ela sente que está se escolhendo. Cada não que ela dá para algo pequeno é um sim que ela está dando para algo maior. E tem mais. A disciplina judaica é comunitária. Você não está sozinho nessa jornada. Existe uma responsabilidade mútua, um apoio mútuo. Quando você cresce numa cultura onde todo mundo está tentando ser a melhor versão de si mesmo, fica muito mais fácil você também querer ser. Mas aqui está o que os sábios sempre souberam sobre disciplina e que a ciência moderna está confirmando agora. Não se trata de ter força de vontade infinita. Se trata de criar sistemas que tornam as escolhas certas inevitáveis. Por isso existem rituais, tradições, estruturas que facilitam o comportamento desejado. Pensa no Shabat, por exemplo. Não é só um dia de descanso. É um sistema completo que força você a parar, refletir, reconectar com o que realmente importa. É disciplina disfarçada de celebração. É autocontrole que não parece autocontrole. E aqui está uma coisa linda. Na mentalidade judaica, quanto mais disciplinado você se torna, mais você celebra. Não é essa disciplina triste e masoquista que algumas pessoas pregam. É uma disciplina alegre, porque você sabe que cada pequena vitória te aproxima da pessoa que você quer ser. Aliás, existe um conceito chamado Simcha Shel Mitzvah, a alegria de cumprir um mandamento. Traduzindo, a alegria de fazer a coisa certa. Quando você alinha a disciplina com propósito, o que era sacrifício vira privilégio. Mas vou te falar uma coisa que talvez seja a mais importante de todas. A disciplina judaica é progressiva. Não é sobre ser perfeito hoje. É sobre ser um pouco melhor que ontem. É sobre construir, não sobre conquistar. Por isso que famílias judaicas têm essa tradição de pensar em gerações. O que eu faço hoje não afeta só a minha vida, afeta a vida dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos. Essa perspectiva de longo prazo muda completamente a forma como você vê disciplina. Quando você entende que os seus hábitos de hoje são a herança que você está deixando para o futuro, cada escolha ganha um peso diferente. Cada vez que você escolhe disciplina ao invés de indulgência, você está investindo não só no seu destino, mas no destino de quem vem depois de você. E sabe o que é mais impressionante? Essa mentalidade funciona mesmo quando você não tem filhos, mesmo quando você não está pensando em família, porque ela te conecta com algo maior que o momento presente. Ela te lembra que você faz parte de uma corrente, de uma continuidade. A disciplina deixa de ser sobre sacrifício pessoal e vira sobre responsabilidade ancestral. Você não está só tentando controlar os próprios impulsos. Você está honrando uma linhagem de pessoas que escolheram ser disciplinadas mesmo quando era difícil, mesmo quando era perigoso, mesmo quando parecia impossível. E aqui está o que gerações de famílias judaicas descobriram. Quando você tem essa perspectiva, a disciplina vira identidade. Você não precisa mais decidir a cada momento se vai ser disciplinado ou não.
Você simplesmente é uma pessoa disciplinada. Faz parte de quem você é. Mas tem uma última coisa que preciso te contar, e talvez seja a mais poderosa de todas. Na sabedoria judaica, disciplina não é o fim, é o meio. O objetivo final não é ser uma pessoa controlada. O objetivo é ser uma pessoa livre. Livre para escolher, livre para servir, livre para amar, livre para criar, livre para contribuir. Quando você olha para a história do povo judeu, você vê que a disciplina nunca foi sobre limitação. Foi sobre liberação. Disciplina foi o que permitiu manter a identidade mesmo na diáspora. Disciplina foi o que permitiu preservar conhecimentos mesmo durante perseguições. Disciplina foi o que permitiu reconstruir tudo do zero quantas vezes foi necessário. E essa mesma disciplina que permitiu a um povo sobreviver a milênios de adversidade é a disciplina que pode transformar a sua vida hoje. Não é sobre ser rígido, é sobre ser resiliente. Não é sobre ser duro consigo mesmo, é sobre ser forte para si mesmo. Pois é, a verdade é que disciplina realmente é destino. Mas não porque você vai se tornar uma máquina perfeita. Porque você vai se tornar quem você realmente é. E quando você é quem você realmente é, quando você age de acordo com os seus valores mais profundos, quando você tem controle sobre as suas escolhas, aí sim você está no comando da sua própria história. Comenta aqui. Qual desses ensinamentos da sabedoria judaica sobre disciplina mais te impactou? Ou conta se você já aplicava algum desses princípios sem saber que eles tinham essa origem milenar. Se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa conhecer essa filosofia ancestral, que pode mudar tudo. Porque no final das contas, você não precisa reinventar a roda. Essa sabedoria sobre disciplina e destino já existe há milhares de anos. Ela já foi testada pelas situações mais extremas que a humanidade pode enfrentar. Ela já provou que funciona. Agora é só aplicar na sua vida e descobrir o poder que você sempre teve, mas talvez nunca soube como usar.